boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a deferência do nosso presidente Elias em nos convidar para presidir esse trabalho de importante tema, que vai ser ministrado pelo nosso colega Leonardo. Gostaria também de cumprimentar o Marcos Guzmão, do Distrito Federal, que será o relator do trabalho, e a doutora Elisiane Cristina Maluf, que vai fazer, às vezes, de secretária. Então, eu passo a palavra ao doutor Leonardo de Bem, doutor pela Universidade de Milão, Itália, doutor em Direitos de Liberdades Fundamentais pela Universidade da Espanha e mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra. O senhor tem 20 minutos para... Bom, muito boa tarde a todos os presentes. Eu saúdo o doutor Ricardo Monteiro, advogado do Estado do Mato Grosso, e aos demais integrantes da mesa, e desejo cordialmente uma ótima tarde de trabalhos para todos os senhores e senhoras advogadas aqui presentes, para os acadêmicos de direito e todos os demais nesse recinto. Eu sinto-me extremamente feliz por ter a oportunidade de palestrar em evento tão grandioso da advocacia criminal brasileira. Registro, portanto, imediatamente o meu agradecimento ao atual presidente da Abracrim, Dr. Elias Matarassade. É uma realização poder contribuir em encontro marcado pela grandiosidade dos palestrantes e por uma numerosa plateia ávida por novas teses e por novas ideias no âmbito do direito penal. Antes de iniciar, porém, é necessário dar conta de elementos sobre a minha pessoa. Eu não exerço atualmente a advocacia criminal. Estou vinculado exclusivamente à ciência penal, como professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Conjugo diariamente o verbo ensinar, auxiliando na ampliação dos horizontes do saber de meus alunos. Perante vocês, assim, nessa breve fala, em jeito de declaração de interesses, farei o que eu costumo fazer todos os dias em sala de aula, que é apresentar uma visão crítica do direito penal, visando a formação de uma geração mais comprometida com os reflexos da criminalização e da sanção penal na sociedade, especialmente relacionado aos mais vulneráveis. Aliás, eu não poderia atuar de forma diferente, porque há exatos 15 anos, nesta casa, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, os meus professores de direito penal, sempre imbuídos da doutrina agostiniana, ensinaram-me que o relevante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre, especialmente contra uma velha máxima que em assuntos de direito penal vale o argumento da autoridade e não a autoridade do argumento. Tenho absoluta certeza que muitos advogados e advogadas aqui presentes trilham esse mesmo caminho no labor diário. A autoridade do meu, ou diria, a autoridade do nosso argumento, porque hoje eu também palestro em nome do professor João Paulo Martinelli, com quem tive a oportunidade de dividir esforços e muitas horas de dedicação para alcançar um objetivo de entregar nesse congresso os comentários da parte geral do Código Penal. São 1000 páginas produzidas com toda a dedicação de 2 jovens professores universitários que têm um ideal em comum,
que é diminuir os danos ao apenado. Portanto, convido a todos que tiverem interesse, durante a tarde, de comparecerem junto à editora, adquirirem o seu exemplar, garanto que vale a pena, e depois nós teremos a sessão de autógrafos. Quem quiser receber lá a nossa dedicatória, com todo o entusiasmo daremos. Mas eu dizia que a autoridade do nosso argumento, nessa tarde, diz respeito à ampliação do alcance ou do raio de abrangência do princípio que proíbe a dupla valoração de idêntica circunstância no processo de injunção penal. Heleno Cláudio Fragoso, saudoso advogado criminalista, enfatizava que não poderia haver, no processo de determinação da pena, a revaloração jurídica de um mesmo elemento. Temos uma importante regra no Código Penal nesse sentido. O artigo 61, quando trata das circunstâncias agravantes, é claro, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica um crime. Apenas para ilustrar com uma simples exemplificação, uma circunstância elementar de um tipo legal não poderá ser valorada pelo juiz em nenhuma das fases da dosimetria, pois sem essa circunstância, nem mesmo se poderia falar na determinação penal. Então, vamos pensar no crime de aborto praticado por um terceiro. Como a gravidez constitui pressuposto da incriminação, pois sem ela não há vida intrauterina e, com efeito, não há o próprio crime, portanto, trata-se de um elemento essencial, não há como o magistrado, na segunda fase da dosimetria, considerar o fato ter sido praticado contra uma mulher grávida, para agravar a pena. Isso é muito simples, isso qualquer manual de direito penal diz. Quem prossegue um pouquinho mais no campo das violações ao bis idem, também enfatiza que não deve o magistrado reconsiderar decisões condenatórias, seja a título de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, seja, dependendo do caso concreto, a título de reincidência como agravante de uma pena intermediária. O nosso objetivo, porém, é ampliar o alcance, conforme foi dito. Nós queremos ampliar a incidência do princípio que proíbe a dupla valoração de uma mesma circunstância. Então, portanto, é necessário caminhar um passo a mais. É dever da ciência penal, nesse momento, proclamar que se deve impedir o magistrado de reconsiderar qualquer circunstância para além do sistema trifásico da dosimetria penal. Ou seja, superada a marcha de determinação da pena criminal como uma consequência do injusto culpável praticado pelo agente, nenhuma circunstância poderá ser reavivada mais além da dosimetria. O nosso propósito é concentrar uma maior atenção à redução de danos ao condenado. Essa visão diferenciada visa, de certa forma, coibir o uso exacerbado do poder punitivo. Aliás, essa é a missão do Poder Judiciário no campo penal, eliminar a irracionalidade da pena criminal. Infelizmente, porém, essa missão é esquecida por grande parte da magistratura. Cumpre a nós, membros da ciência penal, e a vocês, combatentes advogados e combatentes advogadas, lembrar os magistrados desta missão. Sabe-se que após o cumprimento do sistema trifásico, após a fixação da pena final nas 3 fases da dosimetria, entre outras tarefas, cumpre ao magistrado a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, em seguida, a verificação da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito se cabível. Bom, pela previsão do nosso Código Penal, nessas 2 fases, após o término da dosimetria, o juiz reaviva as circunstâncias judiciais. Então, basta vocês abrirem o Código Penal no artigo 33, parágrafo 3º, está escrito lá,
Para a determinação do regime de início de cumprimento de pena, a determinação far-se-á de acordo com as regras do artigo 59. Se você abrir o teu Código Penal no artigo 44, inciso 3º, 6 circunstâncias judiciais devem ser valoradas pelo juiz, revaloradas, na minha opinião, para verificar se a substituição é ou não pertinente. Agora vamos refletir um pouco. Imagina que o juiz considere negativamente os antecedentes criminais, imagine que o juiz considere negativamente a conduta social do agente, imagine que o juiz considere negativamente a personalidade. Frise-se, 3 circunstâncias de mote inconstitucional. Imagine que ele já considera isso negativo na primeira fase e essas circunstâncias se perpetuam no tempo, continuando a ser valoradas para além da dosimetria, para prejudicar na hora da fixação do regime de cumprimento de pena e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos só pegar a personalidade do agente, uma circunstância que fere, no mínimo, 6 princípios constitucionais e que é retratada diariamente nos tribunais com expressões simples, a famosa personalidade voltada para a prática de crimes, ou a célebre personalidade covarde, ou ainda a personalidade desajustada, trechos retirados de decisões do Supremo Tribunal Federal da lavra do ministro Luiz Fux. Até quando isso é fundamentação judicial? Isso poderá ser considerado eternamente, sempre em prejuízo do apenado? Ao nosso ver, esse resgate representa uma reconsideração de análise precedente e, regra geral, negativa ao apenado e, portanto, também atentatória ao princípio do ne bis in idem. Eu destaco que este princípio, desde a sua origem, ainda que seja imprecisa uma exata delimitação do seu surgimento, ele sempre está em constante evolução. Esse princípio é reconhecido, inclusive, no âmbito do direito internacional e, sobretudo, nos pactos internacionais de direitos humanos. Essa evolução não alcançou apenas questões processuais, mas igualmente se projetou em questões de ordem material, de direito penal. Portanto, é dúplice a natureza de incidência do princípio. Já que o princípio, portanto, está em constante evolução, nós defendemos que uma mesma circunstância também não poderá ser reavivada em tempo posterior ao término da dosimetria da pena. Entenda-se, após a conclusão do sistema trifásico, não mais se pode observar as conclusões, as circunstâncias antecedentes. Meus queridos, nós estamos diante de algo que pode ser chamado de um concurso aparente de normas não incriminadoras. A mesma circunstância está prevista em várias normas. E, portanto, para a resolução desse conflito aparente, que não existe na realidade, nós precisamos nos valer de um princípio, que é o princípio da especialidade. E, com isso, é possível dizer que a circunstância poderá ser utilizada uma única vez e em sua fase mais específica. Portanto, se nós tomarmos como exemplo a avaliação negativa da culpabilidade, como uma das circunstâncias judiciais, esgotada a fixação da pena base, essa circunstância não mais poderá ser reavivada em momentos posteriores, seja para a fixação do regime de cumprimento de pena, seja para obstar a substituição da pena privativa por outro tipo de pena. O raio de abrangência desse princípio ele deve ser ampliado, eu reforço isso, para contemplar a missão constitucional de redução de danos ao apenado, que é proclamada por Zaffaroni, que é proclamada por Nilo Batista, que é proclamada por Rodrigo Roig, por exemplo. É dever do juiz ampliar a proteção principiológica aos vulneráveis submetidos ao poder punitivo. Desta forma, o termo idem
substancialmente, deverá corresponder à mesma circunstância. Então, no meu exemplo, a culpabilidade. E a expressão ne bis se refere à proibição de nova incidência depois da determinação da pena final, ou seja, não podendo ser usada para fins de aplicação de um regime mais gravoso de início de cumprimento. O que nós estamos propondo, eu e o professor João Paulo Martinelli, no nosso livro Lições Fundamentais de Direito Penal, reforço, é impedir, é obstar a transposição do resultado da análise de determinada circunstância para além do sistema trifásico. Porque dentro do próprio sistema de aplicação de pena não se questiona a duplicidade. Adaptando a doutrina de Pérez Manzano, a proibição de mais de uma sanção, ou seja, a reconsideração da culpabilidade sucessivamente, quando da prática de uma infração deriva dos princípios básicos do Estado Democrático de Direito, o qual proíbe a renovação de questão já definitivamente resolvida. Ou seja, se encararmos a mesma circunstância em várias normas como um conflito aparente, eliminaremos esse conflito com a aplicação dessa circunstância em uma única oportunidade e na sua fase mais específica, valendo-nos, portanto, do princípio da especialidade. Apenas dessa forma, temos a convicção que será possível minimizar a intensidade de afetação do poder punitivo sobre o indivíduo. Agora percebam o mais interessante. Quando da reforma penal em 1984, a reforma da parte geral em 1984, exigia-se que o agente fosse reincidente para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Por meio de uma lei promulgada em 98, a lei número 9.714, um novo colorido foi dado às penas substitutivas. Todos vocês sabem aqui que a reincidência culposa deixou de ser um impeditivo para fins de substituição de pena e também nos casos de reincidência dolosa, de acordo com o Código Penal, é possível a substituição, desde que em face da condenação anterior a substituição se mostrar pertinente e, de acordo com o dispositivo penal, não se tratar de reincidência específica. Então, de uma certa forma, a lei de 1998, ela teria flexibilizado os efeitos da reincidência dolosa, permitindo, não obstante de modo excepcional, a substituição da pena privativa de liberdade. Na avaliação do Bittencourt, que é um renomado advogado criminalista, aumentou-se consideravelmente a liberalidade na aplicação das penas alternativas. Eu tenho receio dessa conclusão do professor Bittencourt e desse avanço citado por ele. Na nossa opinião, a regra de 1998 mascarou que a reincidência operava duplamente em desfavor do réu, pois primeiro era considerado como uma circunstância agravante e depois era renovada quando da verificação se cabia ou não a substituição. Para tentar deixar claro, recordem, quando foi promulgada a parte geral em 84, a reincidência proibia a substituição. Em 98, foi modificado mediante uma lei, e prestem atenção, o ministro da Justiça, na exposição de motivos desta lei de 98, é enfático em afirmar que a reincidência operava duplamente em desfavor do acusado. De novo, como circunstância agravante e proibindo a substituição. O ministro da Justiça disse isso. O legislativo, no entanto, camuflou esta regra. E o que me causa
mais surpresa e mais indignação é que, se desde 1998 já foi reconhecida na própria exposição de motivos a duplicidade da medida, por que o Judiciário até hoje não o fez? E nos parece que a própria doutrina silenciou durante muitos anos, porque ninguém chegou a essa construção. Em todo caso, não é possível aceitar que uma circunstância seja reavivada em tempo posterior ao término da dosagem quantitativa da pena. Tanto as circunstâncias judiciais como a circunstância da reincidência, elas têm o seu momento específico e só nesse momento podem ser valoradas pelo magistrado. Defendemos uma proibição dos magistrados seguirem um caminho contrário à contenção de danos ao apenado, pois a dupla e, em alguns casos, a múltipla reconsideração da mesma circunstância negativa arrasta a execução da pena para um regime inicial mais prejudicial ou impede a própria substituição. Soa-nos realmente como uma hipocrisia a nossa Suprema Corte admitir o chamado estado de coisas inconstitucional em relação ao caótico sistema penitenciário nacional, quando a magistratura em muito contribuiu para os números que hoje já ultrapassam 700 mil pessoas. E o que é pior é que a maioria dos julgadores alimenta diariamente esse quadro devastador ao perpetuar, para além da definição do total de pena, a análise negativa das circunstâncias já utilizadas em fases pretéritas. Se permanecer como está, senhores e senhoras, o autoritarismo do Poder Judiciário ou a ditadura judicial, valendo-me das palavras do professor Juarez Cirino dos Santos, será alimentada pura e simplesmente pelo argumento da autoridade. Sejamos firmes para combater injustiças. Lutemos sempre pela liberdade. A minha contribuição, junto com o professor João Paulo Martinelli, espera agora a vossa comprovação. Confiram o nosso livro, leiam o nosso livro, vai valer a pena para a advocacia criminal. Existem muitas teses interessantes que foram expostas. Para finalizar, nosso mestre Geraldo Prado, que posteriormente também conferirá palestra, certo dia disse que os verdadeiros professores ficam eternizados na memória de seus alunos. Desejo realmente alcançar esse estado, mas, por ora, devo concluir. Como é bonito, depois de 15 anos, voltar ao lugar onde teu conhecimento foi adquirido e é reconhecido. Obrigado ao doutor Elias Matar por me oportunizar esse momento. Obrigado a todos. Encerrando esse painel, eu gostaria de convidar a doutora Elisiane para fazer uma entrega de uma placa em agradecimento ao doutor Leonardo pelas sábias palavras trazidas por ocasião desse encontro de advogados. Está encerrado o painel.